E aí, quais que eram os tratamentos o médico ali passava, que você viu que não tava funcionando? Então, quando a gente foi no médico, ele era um neuropediatra. E o que ele propôs é o que, eu não sei, não tem número, mas deve ser uns 95% das vezes que é proposto no Brasil, que a gente chama de terapia eclética. Eclético quer dizer de fonte variada, de estilo variado. Então, ele diz assim, não, você vai na fono, na psicóloga, na TO, enfim, ou algum outro profissional. Nós fazemos esses e a ecoterapia, e cada um fazia o seu trabalho. Tipo assim, eu faço a minha avaliação e faço o meu trabalho baseado naquilo que eu entender que é adequado para esse caso. E é isso que a gente fazia. E é isso que normalmente a gente vê nos lugares, as pessoas tendo acesso, né? Mesmo as pessoas que estão se servindo do serviço privado, tá? Mesmo nesses casos, a maioria das vezes é o que é indicado. E a gente fazia isso, e hoje eu sei, né? Há estudos abundantes que apresentam o seguinte: você fazer isso é equivalente a você ficar em casa. Caraca. Certo? Então, não era uma coisa simples, era uma coisa desgastante. A gente pagava por aquele serviço, ele era caro, né? A gente dispunha de um dinheiro, dispunha do tempo dele, do tempo de todo mundo, para a gente fazer uma coisa que as pesquisas demonstram que é equivalente a ficar em casa. Certo? Só que o médico não me disse isso. O médico não chegou e disse assim, só vem cá. Eu tenho um negócio aqui que eu quero propor para você. Esse negócio aqui, as pesquisas mostram que não funciona, mas eu creio. Então eu quero propor para você. Se ele falasse isso, eu poderia fazer o que ele pediu. Ele poderia dizer, pô, esse médico, eu acredito nele também, então eu vou fazer. Né? Bom, né? Eu posso acreditar no que eu quiser, né? Beleza. Só que quando um médico fala pra gente, você pressupõe que aquilo é baseado em ciência. Esse é o pressuposto, porque ele é o médico, ele é o cara que se formou lá, em tese, o que ele está apresentando para você aqui é o que os estudos mostraram. Isso não é verdade. Quando a primeira vez que eu decidi estudar sobre autismo, eu fui num congresso, e a primeira palestra era tratamentos baseados em evidências científicas para autismo. E eu pensei assim, porra, mas que palestra idiota, né? Porque isso é uma redundância. Se é tratamento, ou ele é baseado em evidência científica, ou ele é baseado em quê? Ele é um passe, né, de religioso? É o quê? Porque só faz sentido eu falar que alguma coisa é tratamento depois que tem evidência científica. Justo. Isso é o que eu achava. Depois eu descobri que não é assim que a banda toca. Que quase sempre, né, essa expressão é muito forte, mas na maioria das vezes, quando as pessoas chamam uma coisa de tratamento, é alguma coisa que alguém acha, mas que não tem evidência nenhuma. Na grande maioria das vezes. Existe uma distinção muito grande em termos de legislação no Brasil em relação a coisas que são intrusivas, né, remédios e vacinas, e terapias ou práticas educacionais. Por exemplo, vacinas. No começo da pandemia, a gente fez aí 190 vacinas do mundo, 190 empresas, né? Só que ainda hoje, você tem 4 aprovadas no Brasil. Por quê? Porque essas 4 apresentaram evidências de efetividade. Elas foram na Anvisa e falaram, Anvisa, você deixa eu comercializar no Brasil? Eu vou dizer, peraí, me traz os documentos aí, deixa eu olhar. Bom, tem evidência, então eu libero, aí você pode usar. Se você vender a vacina sem passar por isso é crime hediondo. Se você fizer isso com remédio, é crime hediondo. Se você botar um remédio para vender na farmácia, dizer remédio para não sei o quê, e ele não tiver evidência, é crime hediondo. Só que para terapia, não. Terapia você pode inventar. Se você quiser inventar Lutz terapia agora... Terapia dos cristais, enfim. Lutz terapia avançada. Você põe assim que aí vende mais caro, entendeu? Se você quiser oferecer, botar aqui, falar negócio de podcast tá dando certo, eu vou oferecer aqui Lutz terapia, você pode. Se você quiser oferecer para o serviço público, ele quiser contratar você, pode. Não tem problema nenhum. Até para coisas assim, que não sejam mentais? De qualquer coisa. Não tem nenhuma restrição no Brasil para isso. Que bizarro. Não é? Então, isso são coisas que acontecem. Por quê? Porque existe uma distinção entre a legislação para aspectos terapêuticos para aqueles que estão relacionados à medicação e vacina. Então, isso aqui está certo, está correto, mas isso aqui, ele gera uma opção de confusão, porque a pessoa está fazendo uma coisa achando que era tratamento. Então, quando eu fui fazer o que o médico falou, eu estava achando que aquilo era o tratamento. Aquilo não é tratamento para autismo. E aí aquilo eu fiz 5 anos, a gente fez 5 anos. Nossa. E aí, do jeito que meu filho começou, ele terminou. Exatamente nenhum tipo de avanço, 0. E toda semana o profissional dizia, olha, gente, ele tá ótimo, hein? Cada dia, esse menino surpreende, hein? Cada dia melhor, hein?
É só isso que a gente ouvia, isso era o que a gente sabia. E aí, depois eu falei, não, eu quero estudar isso aí. E aí eu fui estudar, fui participar de eventos, ler, assim, esse comportamento... Como é que foi sua reação quando você descobriu essa notícia de que funciona tão bem quanto ficar em casa? Cara, eu fiquei muito indignado. E você é um cara, já era da ciência, né? Eu era da academia, mas eu não era da ciência. É diferente. E eu acho que essa diferença é crucial, porque muito disso que eu estou falando aqui vem da academia. Na academia tem pessoas comprometidas com ciência e tem muitas pessoas comprometidas com anticiência. Por exemplo, tem um canal da Bibi Baila, se chama Física Afins, que faz um trabalho espetacular. Eu gosto muito do trabalho dela. E ela fala muito sobre... denuncia a pseudociência. E muitos deles estão em consultórios, em pessoas que prestam serviços. E tem muitos que estão em universidades públicas, né, fazendo esse tipo de defesa. Na área de educação de psicologia, na área de autismo, é uma coisa impressionante como você tem pseudociência, né? E aí, quando eu descobri isso, especificamente esses estudos, eu fiquei muito chocado. E a primeira coisa que eu quis fazer, né, que eu achei que era importante fazer, é dizer assim, a gente precisa falar isso para os pais que estão descobrindo agora os seus filhos com autismo. Porque eu gostaria de que alguém tivesse dito isso para mim quando meu filho era pequeno. Eu quero dizer isso para as pessoas. Depois que as pessoas sabem disso, elas fazem o que elas quiserem. Eu não vejo problema nenhum. Às vezes as pessoas entram em contato comigo e falam, Selmo, porque uma pessoa faz uma certa prática que não tem evidência, né? E ela diz assim, eu faço isso aqui porque os pais querem. Eu digo assim, olha, eu não tenho nenhum problema com isso, desde que você informe os pais. Eu não acho que seja um problema você oferecer... Quer oferecer cristais? Quer dizer que cristais de tratamento? Tá bom, então você vai lá, diz para os pais que isso não tem evidência, mas que você querer, e se ele querer também, ele pode fazer com você e tá tudo certo. Não tem nenhum problema. O problema é você ter uma falta de informação. Você apresentar uma coisa como sendo ciência e ela não ser. Porque aí você cria um engano. E você cria uma situação em que... até do ponto de vista do poder público, aqueles que, principalmente que estão dependendo do poder público, eles vão ter acesso àquilo que está oferecido no sistema de saúde. Então, ele tem que ter o direito a que tenha a melhor evidência. Ele não tem que ter direito ao que está lá e pronto, entendeu? Eu imagino que seria até mais fácil, não sei se você concorda comigo, que se a gente seguisse só as práticas baseadas em evidência no setor público, eu imagino que seria até mais fácil de protocolar as coisas, sabe? Ter tudo mais... certinho, falar assim, você é profissional, você só vai falar dessas coisas aqui. São as coisas baseadas em evidência. Não precisa ficar muito perdido, certo? Cara, você tem um referencial muito mais claro. E mais do que isso, quando você trabalha com práticas baseadas em evidências, isso significa o quê? Significa que antes de eu implementar uma prática, antes de eu prestar um serviço público, e aí isso pode ser em todas as áreas, né, aplicadas, eu preciso antes que aquela prática passe por um teste rigoroso. Esse teste rigoroso, ele não é só de eficácia, ele é se ele funciona ou se não funciona, e entre aquelas coisas que funcionam, quais funcionam melhor e quais funcionam pior. Então, também é um teste de eficiência. Poxa, se você tem um dinheiro, você vai investir o seu dinheiro, você quer aquilo que tem o melhor retorno, que tem a maior eficiência, aquilo que de fato vai dar mais garantias para você de que aquilo está funcionando. Então, além de você ter uma estrutura muito mais clara, muito mais transparente, você ainda tem muito mais retorno do ponto de vista do poder público. Porque veja só, se você, por exemplo, oferece intervenção baseada em evidência para as crianças, isso significa que eu vou utilizar as técnicas adequadas, as metodologias adequadas, que eu vou utilizar a carga horária adequada, profissional bem treinado e, no caso do autismo, o aspecto mais central é a precocidade. Ou seja, eu vou pegar as crianças quanto mais cedo, melhor. Esses indivíduos, se eles tiverem acesso a uma intervenção de extrema qualidade, é claro que eu sei que isso não é barato, porque precisa treinar pessoal, precisa ter estrutura, mas eu vou economizar com o indivíduo com acompanhante na escola, vou economizar o indivíduo com um monte de profissional, esse indivíduo ele pode ser produtivo e aí ele pode dar muito mais retorno para a sociedade e não ter custos para a sociedade, custos de, por exemplo, de assistência social, esse tipo de coisa. Então, se eu fizer um olhar só econômico, é claro que o Estado não deve se pautar nisso, mas vamos falar com quem... Pensando radicalmente nisso, se eu fosse fazer um olhar só econômico, seria muitíssimas vezes muito mais efetivo, né?
Então, isso é um grande equívoco do Estado brasileiro. A gente tem certas discussões políticas entre os vários grupos que disputam a política no Brasil. Os dois querem a mesma coisa, mas eles estão propondo caminhos completamente opostos. Que, se eu quero a mesma coisa, essa discussão não faz sentido. Eu digo assim, mas peraí, qual é a melhor evidência que tem para isso aqui? Então é isso, pronto. Por que você tá? Por que um vai propor um negócio, outro vai propor outro negócio completamente distinto? É claro que tem certas coisas que a gente tem uma distinção que é valorativa. Eu quero isso, o outro quer aquilo. Então, beleza. Então, nós estamos aqui organizados politicamente em polos diferentes. Mas se nós queremos a mesma coisa, a gente tem que olhar as práticas com melhor evidência. É simples. Isso vale para qualquer área. Isso é um movimento que começou na medicina, depois ele foi para psicologia, para serviço social, para fisioterapia, para todas as áreas. Então, toda área, você tem as práticas com melhor evidência, com práticas mais bem estabelecidas. Por exemplo, vou dar um exemplo que não tem dúvida, né? Tem alguém que seja contra a gente melhorar a segurança pública? Não. Todo mundo é a favor de melhor segurança pública. Todo mundo é a favor? Sim. Qual a melhor prática, baseada em evidência, para melhorar a segurança pública? Se é uma área que a gente não tem distinção de valor. A gente poderia estudar isso aqui e escolher essas melhores práticas. Não me interessa quais são, assim. Não faz sentido eu ter apego a qual é a prática. Não faz, sim, porque o que tem mais embasamento. Exatamente. Qual que, implementada com tais características, funciona melhor, isso produz o mesmo resultado. E diferente de outras áreas que a gente pode ter distinção de projeto, de país e de estado, né?